A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossa o amor. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, como todos esses últimos dias, nós estamos ouvindo. Primeira versão que nós ouvimos, Jesus falava: não matarás, quinto mandamento. O outro evangelho que nós ouvimos, ele dizia: não cometerás adultério. O de hoje ele disse: ouvistes o que foi dito, aquilo que é comum, que todo mundo sabe na sociedade, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Qual que era a lei do talião? Se você me faz um mal, eu devolvo no mesmo mal. Se você me corta um dedo, eu te corto um dedo. Jesus disse: no não matarás. Eu, porém, vos digo: matar não é só da maneira popular que nós conhecemos, do senso comum. Ele diz que nós matamos com a língua e de outras maneiras. Não cometerás adultério, ele dizia lá no Evangelho. Eu, porém, vos digo. O modo que a gente já olha para a pessoa, o caminho que a gente já faz pela internet, sites e redes sociais, já é adultério. O modo provocativo que nós nos colocamos para o caminho para o adultério já é adultério. Hoje, no Evangelho, é a mesma coisa. Ele vai dizer assim: o senso comum é esse: olho por olho, dente por dente. Hoje mudou um pouco, né? Hoje, se alguém arranca um dedo do outro, o outro arranca a cabeça, né? E assim por diante. Ficou um pouquinho pior nos dias de hoje. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis o que é malvado, o que é do mal. Nós muitas vezes nos consideramos muito fortes, queremos enfrentar o mal. Isso acontece muito com as armas do mal. Não é esse o caminho que Jesus nos ensina. O que ele vai oferecer aqui é algo muito radical, talvez difícil de compreender, mas a regra é essa: não enfrente o mal pelo mal. O mal deve ser enfrentado com a paciência, com o diálogo. Muitas guerras que é do mal acontecem pela falta de diálogo. Muitos casamentos terminam pela falta de maturidade e pela falta de ceder. Casamento é um constante ceder. Por isso que ele vai dizer aqui no Evangelho: se alguém te der a bofetada numa face, oferece a outra. Se alguém te fizer caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Se alguém te pedir uma túnica, né? Dê a túnica e a veste. Para dizer isso, o mal se enfrenta com a oração, com o diálogo, com o bem. Nós temos hoje na primeira leitura um texto muito atual. Estamos aqui diante da vinha de Nabote. Nabote de Jezrael possuía uma vinha, e quem governava nessa época era Acabe. Acabe era o rei
Talvez para nós compreender essa primeira leitura, nós teríamos que entrar na história desse povo. Hoje nós podemos vender as nossas casas por quem paga mais. Se alguém dá um preço bom, a gente quer vender. Aqui não é assim. O Nabote tem uma vinha. A vinha na casa, no terreno dele. O terreno onde o Nabote mora, para o povo judeu, é sagrado, porque ali morou os seus pais. Ali tem uma história de vida familiar que marcou a vida deles. Então aquela vinha que o rei Acabe quer colocar preço, não tem preço, porque ali tem o preço do sentimento, da história, e o Nabote não vai se vender. Por que o rei quer a vinha? Para fazer uma hortinha. A vinha para fazer uma hortinha. E o Nabote não vende. Isso é para a gente lembrar que muitas vezes hoje tem pessoas que se vendem, que vendem o pai, que vendem a mãe, alguns até matam, para ficar com a herança, para ficar com os bens, ou a gente mesmo às vezes se vende por algumas coisas. Nabote não se vende, ele quer cultivar a história que está registrada naquela vida. O que o rei faz? O rei Acabe, ele tem aqui uma personalidade de um adulto infantil. Você conhece adultos infantis? Esta é a personalidade do rei. Por isso que pessoas que assumem poder como rei tem que ser pessoas equilibradas. O rei chega em casa porque o Nabote não quis vender a vinha, foi para o quarto, igual aquela criança birrenta, triste, deitou na cama, chororou e lá ficou emburradinho. Aí chegou a víbora da esposa dele, a Jezrael. O que foi, meu amor? O Nabote não quis vender a vinha para mim. Não, levanta daí. O rei não pode ficar nessa situação. E a rainha malvada o que fez? Escreveu cartas em nome do rei, mandou para as autoridades e os anciãos para mentirem contra o Nabote e testemunharem dizendo que o Nabote amaldiçoou o rei e a Deus. Isso era um crime de morte. Só que era mentira. Guarda isso na cabeça. A mentira mata. A mentira mata. E esses anciãos, ligados com o rei, com medo de perder poder e privilégio, escreveram a carta mentirosa. E lá foram para julgar o Nabote, e Nabote foi condenado e morreu ali. Morreu condenado. Um inocente morreu, porque um rei infantil, desequilibrado, não aceitou o não do Nabote. A nossa vida não é só feita de sim. O não também faz a gente crescer. Nós estamos diante hoje de um santo que nasceu um pouquinho do ano 1200, chamado Fernando. Fernando veio de uma família nobre e rica, porém uma família religiosa, que passou para ele valores religiosos. Ele é Santo Antônio mesmo? Não, acho que esse é São José, né? Tem nem no Santo Antônio hoje? Santo Antônio, né? Não é Santo Antônio. A senhora falou, é Santo Antônio. Então, Fernando aqui, logo
cedo, porque cresceu na fé religiosa, foi batizado também, entrou na ordem dos cônicos agostinianos e lá ele foi viver a sua vida religiosa. Fernando. E aí então, naquela época também havia os franciscanos. E Fernando, ele viu, tendo que, quando ele entrou ali naquela região de Portugal, ele entrou nos cônicos agostinianos, ele começou a perceber que a família dele ia visitar muito ele. Ele estava vendo que trabalhava, né? Sabe aquelas pessoas muito apegadas aos filhos, né? A mãe, o pai, estava sempre lá. Então ele pediu para ser transferido para ficar mais longe, para viver melhor a sua missão. Então foi para Coimbra. E lá ele encontrou, teve a experiência de encontrar os frades franciscanos. Estavam mendigando, né? pedindo as coisas, né? E aquilo impressionou muito ele. E 3 frades passaram por lá, estavam indo para Marrocos, numa missão. Aquilo impressionou Santo Antônio. Nossa, eu quero ser missionário. Só que aí aqueles 3 morreram lá em Marrocos, martirizados. Talvez se fosse nós falaríamos assim, né? Agora eu não quero ser missionário não. Para morrer, isso motivou mais Santo Antônio. Ele falou, eu quero ser franciscano também. E aí foi. O desejo dele era para Marrocos. Fez um noviciado breve, foi para Marrocos. Naquela época, algumas ordens, né, como franciscanos, mudam o nome. Então de Antônio ele vai passar a se chamar Pedro. De Fernando ele vai passar depois, né, a se chamar Antônio, né? Tem a ver com a cidade de Ilhabela. E aí então, em Marrocos, ele fica doente e tem que voltar embora. Nem sempre a gente consegue tudo, né? A missão dele talvez não era aquela. Ele queria ser missionário, era a grande vontade dele, só que ficou muito doente, teve que voltar. Conta algumas das histórias que nessa volta sobrou um vento muito forte no navio e levou ele para outro lugar, né, onde eles circulavam os franciscanos. E depois, quando os franciscanos estiveram ali perto do capítulo geral, tinha em torno de 3.000 franciscanos. São Francisco era vivo e ele se encontrou com São Francisco. Em pouco tempo ali, São Francisco viu a santidade daquele homem, pediu para que ele lecionasse teologia para os frades, porque ele é muito inteligente. A gente não sabe por que a fama de Santo Antônio casamenteiro, né? Porque disso ele não tem nada. O que ele tem é uma grande pregação sobre a família, é um defensor da família, e foi um dos maiores pregadores do Evangelho, né? Então a gente hoje celebra esse santo, que foi um santo que não só ficou nessa questão da sua inteligência, dando aula, né, de teologia, mas foi um homem que quis estar junto com os pobres, foi um homem da caridade, né? Por isso que simbolizando aqui com o pão, o pão é um alimento que melhor se reparte, né? Então simbolizar isso, o pão como Eucaristia, a exemplo de Santo Antônio, é para ser partilhado. Partilhando a gente aumenta, a gente alimenta muita gente. Assim fazia o Santo Antônio. Começou como da ordem dos agostinianos e virou frade franciscano, mudando o nome para Antônio. Que Santo Antônio interceda por nós, pelas nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus.